E aí, pessoal, tudo tranquilo? De dinâmica um, pessoal, eu prometi uma aula de elevadores, né? Por isso que eu não fiz o exercício, acho que 6 no material. Então, hoje eu estou mandando dinâmica, elevadores, certo? E o exercício ficou faltando. Então, basicamente, quando a gente pensa em elevadores, certo? As três situações que mais caem estão nessas três figuras. Quais são? A figura, na verdade, clássica é onde você tem uma pessoa, certo? Um objeto que for, e o elevador. Subindo, descendo, sei lá o que, mas o importante é que os dois elementos presentes no elevador e a pessoa. Tá? Um caso clássico é onde eu tenho o elevador, a pessoa e uma balança, certo? Para entender, na verdade, né, o que a balança mede, conceito de massa aparente, de peso aparente, tranquilo? E um terceiro caso é onde eu tenho uma pessoa, o elevador, um dinamômetro e preso a esse dinamômetro, um corpo de massa aí. Tranquilo? Tá? Lembrando que dinamômetro, senhores, nada mais, nada menos, é uma mola, certo? Então ela usa da força elástica para medir força, certo? E nesse caso vou mostrar o que ela está medindo somente é tração. Tá? Então essas são as três situações mais gerais que caem quando caem elevadores. Certo? A pergunta é como é que fica, né, a questão das forças atuando em cada um dos corpos aqui. Então vamos lá, começar pelo caso simples, certo? Se tem campo gravitacional, senhores, se tem massa, tem peso, essa pessoa, certo? Vai apertar, comprimir esse piso, gerando uma normal, em resposta, o piso empurra o corpo para cima com uma normal. Então, essa normal atuando no piso do elevador, essa na pessoa. Isso aqui é par, obviamente, ação e reação. Se esse elevador está preso através de um cabo, ainda tem tração. Tá? Então, no piso do elevador, nesse caso, atua normal. Joia? Tranquilo? Uma coisa que pode ser que apareça, é difícil, mas se eu considerar a massa do elevador, pessoal, tem que ter aqui ainda o peso do elevador. Tranquilo? Difícil aparecer, mas se aparecer, é só lembrar. O segundo caso é muito parecido. Só que agora, como a pessoa está sobre a balança, certo? O que acontece é que ela vai aplicar uma força normal sobre a balança. E a balança vai responder sobre ela, gerando uma normal, então, para ação e reação. Tranquilo? De novo, se tem fio, tem tração. Então, a força atuando na balança, certo? Que a balança mede é normal, não é o peso, pelo amor de Deus. Legal? Então, aqui vai dar para ver, a gente ver bem legal, né, a questão do que é massa aparente ou do que é peso aparente, que eles chamam lá, tá? No terceiro caso, pessoal, aqui, se vocês pensarem no corpo é mesmo, né, no elevador é a mesma coisa. Se tem corda aqui no dinamômetro, que está preso por um fio, tem tração, certo? Se tem massa, tem peso. Então, o que o dinamômetro vai medir é esta tração. Tranquilo? Certo? Bem simples, bem fácil aí, ninguém vai errar isso aí, obviamente. Geralmente, quando a gente discute elevadores, pessoal, a discussão fica legal se a gente pensar em acelerações. Você fala assim, como assim, Léa? Com acelerações? Vou supor, né, que esse conjunto, certo? Corpo, balança, elevador, certo? Tem acelerações, tá? Por exemplo, o primeiro caso que a gente sempre considera o mais simples, o mais fácil, é que esse conjunto tem uma aceleração nula, certo? Você fala, então o corpo está parado, ou o conjunto está parado, tem que tomar cuidado, a gente viu lá no começo de dinâmica, né? Tá, pode significar que o meu elevador, né, o meu conjunto todo está parado? Sim, só que também, moçada, aceleração zero pode significar o quê? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, certo? Então esse elevador pode estar tanto subindo como descendo com velocidade constante, tá? É movimento retilíneo uniforme, aceleração é nula. Então, toda a parte de equacionamento que eu for fazer daqui para frente tem que valer para esses dois casos. Então, vamos lá, como é que a gente trabalha com isso? Considerando a aceleração nula. A aceleração nula, resultante é zero. Separa pessoa, está aqui, quais são as forças? Normal e peso. Perfeito. Resultante é zero. A intensidade dessas forças tem que ser exatamente iguais. Não tenho que errar. Certo? Então, neste caso, se eu tivesse uma balança, o que a balança vai medir realmente é o peso da pessoa, certo? É um peso que a gente chama de real, a massa real da pessoa, certo? E a força atuando aqui, sobre o piso do elevador também é o próprio peso da pessoa, tranquilo?
Para o elevador, resultante é zero, se tem tração normal, a normal tem que ser igual a tração, certo? Então, está tracionando aqui também com a força, né? Com uma força equivalente ao peso. Facinho isso, senhores, tá? Se for movimento retilíneo uniforme, vale a mesma coisa, a resultante continua sendo o quê? Zero, não muda em nada, certo? Nada das equações. Pessoal, um segundo caso que a gente pode trabalhar, agora talvez fique um pouquinho mais complicado, é aceleração para baixo. Então, eu estou acelerando esse corpo para baixo. Então, aceleração é diferente de zero agora, tá? Então, quando a gente diz aceleração para baixo, isso pode significar duas coisas. Significar o quê? O elevador desce acelerado. Você fala, como assim? Então, agora, ó, eu tenho que considerar uma parte da dinâmica, certo? Tá? E uma parte da cinemática, porque olha que legal, senhores, certo? Está acelerando para baixo, bonitinho aqui, então a resultante para baixo, só que tem aqui, ó, agora tem que olhar também o vetor velocidade, porque, olha aqui, ó, se os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, essa velocidade aumenta com essa aceleração. Tranquilo? Jura? Tá? Então, aqui na parte da cinemática, se eu for escrever a equação para essa velocidade, V seria um V0 mais AT. Sim? Tranquilo? Moçada, aqui, ó, só que ele pode subir freando. Você fala, como assim? De novo, ó, mantive a aceleração para baixo, resultante para baixo. Então, dinamicamente, não mudou nada. Certo? Mudou a cinemática, porque ó, agora a velocidade mudou de sentido. Então, velocidade e aceleração tem mesma direção em sentidos contrários. Então, essa velocidade agora diminui com essa aceleração. Ele está freando. Então, se eu fosse escrever uma equação aqui para velocidade na cinemática, V seria um V0 menos AT, nesse caso aqui. Certo? Como eu estou trabalhando só com a parte dinâmica, então, tanto faz para essa situação como essa, as equações de forças, a parte dinâmica, para esses dois casos, ficam da seguinte maneira. Então, ó, se a força resultante está para baixo, certo? Ela é massa vezes aceleração, tá? No caso da pessoa aqui, aqui é peso menos a normal. Se eu isolar normal, normal vai ser o peso menos a massa vezes a aceleração. Então, olha que legal, ó. Essa quantia toda aqui é menor que o peso, certo? Portanto, a normal toda passa a ser menor que o peso. Então, o que a balança vai estar medindo, certo? O que o piso do elevador vai estar sentindo é a normal, certo? Então, a gente associa a essa normal o conceito de massa aparente, certo? Ou peso aparente, tá? Então, quando pedir para vocês, certo? No exercício de vestibular, qual é a massa aparente, qual é o peso aparente, ele está pedindo para vocês encontrarem o valor da normal, preste atenção nisso, certo? E neste caso, tá? A normal vai ser menor, certo? Que o peso, portanto, a massa aparente ou peso aparente menor que o real. Aquela sensação de frio na barriga quando a gente cai, né? Certo? Quando o elevador desce com uma velocidade relativamente alta, certo? Para o elevador, pessoal, não muda em nada, né? Força resultante é a massa do elevador vezes a aceleração. Nesse caso, normal menos a tração. Então, a tração é normal menos a massa do elevador vezes a aceleração, certo? Então, o valor dessa tração também é menor, tá? Um terceiro caso que a gente pode supor é acelerando para cima, também diferente de zero. Então, de novo, ó, cuidado com isso, certo? Acelerar para cima não significa só subir, certo? Então, ó, ele sobe, ele pode subir acelerado. Então, aqui vou trabalhar com a parte de cinemática e dinâmica juntos de novo. Então, ó, aceleração e velocidade na mesma direção, no mesmo sentido. Então, essa velocidade aumenta com essa aceleração, então ele sobe acelerado. Ou ele desce freando. Então, ó, aqui eu mantive a direção e sentido da aceleração e da resultante, só que agora ó, a velocidade mudou de sentido. Então, agora, velocidade ou vetor velocidade, vetor aceleração, tem mesma direção em sentidos opostos, contrários, certo? Então, essa velocidade vai diminuir com essa aceleração, que é quando a gente está chegando no andar, né? Se a gente está descendo. Quando a gente começa a chegar, ele começa a frear com uma certa aceleração, certo? Então, está aqui. Legal? Então, neste caso, a velocidade seria, certo? V0 menos AT, tá? Joia? A parte dinâmica fica igual para os dois casos, não muda em nada. Força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, no corpo, é normal menos o peso. Se eu quero o normal, que é a massa aparente, né, o peso aparente,
passo o peso somando, então o normal é igual ao peso mais massa vezes a aceleração. Então a normal aqui passa a ser o quê? Maior que o peso. Então a minha massa aparente, ou seja, que o corpo vai sentir, que a balança vai medir, certo? É maior que o peso real aqui do meu objeto, certo? Em questão. Para o elevador, a mesma coisa, é só calcular a tração. Tranquilo? E o terceiro caso, o caso mais clássico aí, é quando tudo cai em queda livre, né? Ou seja, a aceleração passa a ser agora o que, meninos? Passa a ser G, tá? E aqui não tem como, né? É queda livre, certo? Ele desce acelerado, é óbvio, certo? Só que a aceleração tem um valor fixo, G. Então, ó, para a pessoa, o que acontece? Força resultante, peso. Então, força resultante, massa vezes aceleração, peso, certo? Menos a normal. Se eu quero a normal, peso menos mg. Só que peso também é mg. Então, ó, mg menos mg dá zero. Portanto, a normal é zero, certo? Se eu olhar para o elevador, tração tem zero. Por quê? Eu já fiz um exercício algo parecido com isso, né? Tudo cai com a mesma aceleração, certo? Então, não tem como ter normal, certo? Esse corpo está comprimindo a balança ou o piso, certo? Não tem como ter tração no cabo aí, certo? Então, esses são os casos para elevadores. Eu espero que tenha sido legal. Eu vou postar também o exercício. Então, pessoal, a questão de elevadores é só abraço.